E aí galerinha, galeruda, tudo bom com vocês? Vamos aí a mais uma videoaula do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou falar a respeito um pouquinho de... Nossa, deu branco agora. Eu vou falar um pouquinho a respeito de sistema de numeração. O nosso sistema de numeração, hoje em dia, nós usamos o sistema de numeração decimal. Por que decimal? Porque ele é feito de 10 em 10. São agrupamentos de 10 em 10. Então, por exemplo, eu tenho a contagem lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no próximo número que eu contar, eu vou para o número 10. Então, eu sei que 10, aqui nesse caso, são 10 unidades. Se eu falar então, por exemplo, do número 100, são agrupamentos, são 10 agrupamentos de 10 em 10. Então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E se eu colocar mais 10 nesse agrupamento, ele vira o número 100. Se eu estivesse falando do número 1000, seria a mesma coisa, só que de 100 em 100. Então 100, 200, 300 e isso daí. Aí cheguei no 900 e eu quero colocar mais 100, aí ele vai chegar no número 1000. Então, quando eu digo sistema de numeração decimal, é disso aqui que eu estou falando. São agrupamentos de 1 em 1 para formar 10, de 10 em 10 para formar 100, de 100 em 100 para formar 1000. Tenho subagrupamentos também, que são o quê? Números menores que o número 1. Aí você fala, tá, mas como assim? Só a gente pensar em dinheiro. Se eu estiver pensando em dinheiro, eu consigo concluir esse raciocínio. Então, por exemplo, se eu tiver R$ 1, e esse R$ 1 ele é composto por 100 centavos. Então eu tenho 100 centavos. Então eu tenho lá. São duas casas decimais, certo? Então é isso que eu vou analisar agora. Eu tenho 0,01 centavo. Aí eu tenho 0,02 centavos, 0,03 centavos, 0,04 centavos e assim por diante, até chegar no 0,09. Se eu colocar mais um centavo nessa brincadeira, ignorem a vírgula. Presta atenção no que está acontecendo. Do 0,9 vai para o 10. Então, se eu tiver, por exemplo, olhando 10 centavos, é a mesma coisa que esse agrupamento todinho daqui de baixo. Ah, então você está falando para mim que R$ 1 eu posso contar um agrupamento de 10 em 10 centavos? Pode, por que não? Olha só, deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês esse agrupamentinho aí de 10 em 10 centavos. Pagar tudo, de 10 em 10 centavos. Então, tem meu R$ 1 e vou fazer os agrupamentos de 10 em 10. Então, tem 10 centavos, aí eu vou lá e coloco mais 10 centavos, vira 20. Nossa, que dois feinho esse. Sai daqui. 20. Aí eu tenho mais 10 centavos que eu coloco. Vira 30. 40 centavos, assim por diante, até chegar nos 90 centavos. E daí eu coloco mais 10 centavos nessa brincadeira e vira R$ 1. Então, tem aí um subagrupamento. Se eu tiver pensando em dinheiro, eu tenho só essas duas casas depois da vírgula aí. Mas eu consigo fazer agrupamentos menores? Consigo, com toda certeza eu consigo. Se eu estiver pensando em tempo, pensem lá. Todo mundo já deve ter visto na televisão algum esporte, Fórmula 1, enfim, alguma coisa em que o tempo ele é contado numa velocidade muito rápida. E você fala assim, poxa, mas o segundo não passa nessa velocidade. O segundo passa numa velocidade bem menor. Por quê? Porque eles estão fazendo contagens de subgrupos. Por exemplo, eu tenho 1 segundo,
dentro desse 1 segundo, eu tenho, por exemplo, agrupamentos de milissegundos, que é chamado de ms. Então, 1 milissegundo é a mesma coisa que eu pegar 1 segundo, dividir em 1000 pedaços, e desses 1000 pedaços eu pego um pedacinho. Então, se você já jogou videogame, computador, alguma coisa, ou usa internet sempre, e ouviu alguém falar a respeito de lag ou delay, é por causa disso aqui. Lag ou delay é um atraso que leva para a informação chegar. Então, se eu tiver, por exemplo, um atraso de 500 milissegundos, eu não falei que 1 segundo eu consigo dividir em 1000, por isso que chama milissegundos? Então, se eu tiver um atraso de 500 milissegundos, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho um atraso de metade de 1 segundo. Então você está querendo dizer que se eu tiver, por exemplo, 1500 milissegundos, é 1 segundo e meio? Sim, 1 segundo e meio. Porque 1000 de 1 segundo e mais 500, que é metade do próximo segundo. Então, 1500 milissegundos é 1 e meio. Pode ser escrito assim, como pode ser escrito assim. Então, caramba. Certo? Então, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham entendido a ideia de sistema de numeração decimal. Decimal, lembra? De 10, agrupamentos de 10 em 10. Eu posso, nesse caso aqui, você fala assim, mas 1 segundo é dividido em 1000, tá? Mas 1000 eu posso pensar que é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. Porque 10 vezes 10 é 100, e 100 vezes 10, ou 10 vezes 100, é 1000. Então, agrupamentos de 10 em 10. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Deixe os comentários aí. Se você está chegando no canal, se inscreve. Dúvidas, podem deixar nos comentários. Se você gostou, dá aquela curtida esperta aí, que é recompensa pelo meu trabalho. Compartilhe nas redes sociais, que se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. Se você não gostou, deixe nos comentários aí o que você gostaria que tivesse nas próximas videoaulas. Nos vemos nas próximas e um abraço.